Olá e bem-vindo! Hoje, dia 26 de dezembro de 2025, a gente vai mergulhar num material fascinante sobre, a arquitetura do sistema que mantém a gente vivo, né? Nossos vasos sanguíneos. O que a gente tem aqui é, basicamente, uma introdução a uma aula de histologia. A missão parece simples, entender como os vasos são construídos. Mas assim, a gente quer ir um pouco além. O que a gente quer desvendar mesmo é o porquê de existirem dois projetos de engenharia tão diferentes para transportar o mesmo fluido, o sangue. Porque uma veia e uma artéria são, em nível microscópico, mundos totalmente à parte. E essa pergunta é o centro de tudo, na verdade. Não é só para decorar os nomes das camadas de tecido, sabe? É sobre entender a lógica por trás do design, a função de um vaso, sei lá, seja resistir a explosões de pressão do coração ou carregar o sangue de volta bem devagar contra a gravidade. Isso dita cada detalhe da estrutura dele. A história da jornada do sangue está escrita literalmente nas paredes dos vasos. Perfeito. Então, vamos começar a ler essa história. O ponto de partida do material é aquele básico que a gente lembra da escola. Artérias levam o sangue para longe do coração, veias trazem de volta e os capilares são a zona de troca. Mas essa ideia de trazer de volta parece que é um desafio de engenharia bem mais complexo do que soa, não é? Muito mais. Pensa só, o coração é uma bomba incrivelmente potente. As artérias são como se fossem tubulações industriais de alta pressão, projetadas para conter essa força. Elas têm que ser robustas, espessas, elásticas, mas quando o sangue chega lá nas veias, toda essa pressão inicial já, se dissipou em quilômetros de capilares. O sistema venoso recebe um fluxo lento, de baixíssima pressão, e tem a tarefa hercúlea de levar tudo de volta para o ponto de partida. Muitas vezes subindo, né? Desafiando a gravidade. É quase como comparar, um canhão com um sistema de irrigação por gotejamento. A artéria é o disparo, tem que conter a explosão, a veia é o sistema que recolhe cada gota com paciência. Mas essa sua analogia me faz pensar, um sistema de irrigação é passivo. As veias também são. Elas só ficam ali esperando o sangue escorrer por elas. Aí é que está o ponto-chave. Elas não podem ser passivas. Se fosse um sistema passivo, o sangue ia simplesmente se acumular nos nossos pés. O sistema venoso é um sistema de retorno ativo. Ele depende de mecanismos super engenhosos, como válvulas que só abrem para um lado e, principalmente, da compressão dos músculos ao redor. A famosa bomba muscular. Exato. Cada vez que a gente anda, os músculos da panturrilha, por exemplo, espremem as veias e empurram o sangue para cima. É por isso que depois de um voo longo, sem se mexer, a gente sente as pernas pesadas. Sem essa bomba muscular ativa, o retorno venoso fica muito lento. Nossa, isso muda tudo. Então a complexidade da artéria está na resistência dela, na parede. Já a complexidade da veia está nesse sistema ativo que interage com o resto do corpo. O que me leva ao objetivo central do material aqui. A habilidade de diferenciar uma veia de uma artéria numa lâmina de microscópio. Isso parece ser tipo um rito de passagem para qualquer estudante da área, né? É fundamental, porque ao fazer essa distinção, a pessoa não está só nomeando uma estrutura, ela está, na verdade, diagnosticando um ambiente. Quando você olha uma artéria no microscópio, você vê uma parede espessa, robusta e o lúmen, que é o espaço por onde o sangue passa, bem redondinho, como um túnel perfeito. Isso grita alta pressão, a estrutura mantém a forma. E a veia? A veia, por outro lado, a parede é bem mais fina, mais flexível. O lúmen dela geralmente aparece com uma forma irregular, quase colapsado na lâmina. Isso te diz baixa pressão. Ela não precisa resistir a pulsos, então a parede não tem a mesma quantidade de músculo liso e fibras elásticas que uma artéria de calibre parecido. Identificar uma ajuda a deduzir a outra. O material vai até além, né? Ele pede para diferenciar entre tipos de artérias, as elásticas e as musculares. Qual é a lógica dessa subdivisão? Não bastava um tipo só de cano de alta pressão?
Pensa na artéria aorta, a que sai direto do coração. A cada batida, ela recebe um tsunami de sangue. A função principal dela é ser um amortecedor. Um amortecedor. Isso, por isso ela é uma artéria elástica, com uma quantidade imensa de fibras elásticas na parede. Ela se expande para absorver um impacto do pulso do coração e depois, ao voltar à forma original, ela empurra o sangue para frente. Isso suaviza o fluxo. Ela funciona quase como um segundo coração, então, mantendo a pressão mais ou menos constante entre os batimentos. Exatamente. Já as artérias musculares são as que vêm depois, distribuindo o sangue para os órgãos. Elas têm mais músculo liso e menos fibra elástica. A função delas não é tanto amortecer, mas sim controlar o fluxo. Contraindo ou relaxando essa camada de músculo, elas podem direcionar mais ou menos sangue para uma certa área, dependendo da necessidade. São os controladores de tráfego do sistema. Isso me traz uma ideia. Se elas são construídas de formas tão diferentes, isso quer dizer que elas também falham de formas diferentes. O design de cada uma dita não só a função, mas também como ela adoece. Nossa, essa é uma observação brilhante e, clinicamente, é crucial, sim. O sistema arterial de alta pressão, as falhas tendem a ser catastróficas. Um ponto fraco na parede elástica de uma grande artéria pode levar a um aneurisma, uma dilatação que pode romper de repente. Uma falha estrutural aguda. Isso. Já o sistema venoso de baixa pressão, as falhas são mais crônicas, graduais. O problema mais comum é a falha das válvulas. O que me leva a uma pergunta que eu sempre tive. Se as veias operam com baixa pressão, por que as varizes, que são veias doentes, parecem tão salientes e pressurizadas? Parece um paradoxo. Parece, mas faz todo sentido. Uma veia varicosa é o resultado de uma falha no sistema de retorno. Quando as válvulas que deveriam impedir o sangue de voltar falham, a gravidade vence. O sangue começa a se acumular, a estagnar naquela veia. Entendi. A pressão dentro daquele pedaço da veia aumenta, mas não por causa do coração, e sim pelo peso da coluna de sangue que está ali, parada, em cima da válvula com defeito. A veia, que não foi projetada para essa pressão, dilata, fica torta e visível. É um sinal de congestionamento, de falha na drenagem. Entendi. Então, olhar para uma lâmina de histologia é como ser um detetive. A espessura da parede, a forma do lúmen, a proporção de músculo e elástico, tudo isso são pistas que contam a história daquele vaso, sabe? A pressão que ele suporta, a função e até como ele provavelmente vai falhar. É um volume de informação gigante para um estudante dominar. É um processo de calibrar o olhar, sabe? No começo, tudo parece um borrão de células rosa e roxas. É preciso ver centenas, talvez milhares de exemplos para que o cérebro comece a reconhecer os padrões na hora. Não basta ler a teoria. É um conhecimento que exige repetição e, principalmente, aplicação prática. E essa aplicação prática, de ter acesso a milhares de exemplos e testar o conhecimento, é justamente o gargalo para muitos estudantes. É um desafio de volume, de acesso, que, felizmente, hoje algumas ferramentas tentam resolver de um jeito inteligente. E falando nisso, para quem está passando por essa jornada de aprendizado, vale a pena conhecer uma solução. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicube.com.br. Baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. É a ferramenta perfeita para transformar esses desafios em conhecimento sólido. Mas voltando aqui ao nosso material, ele mergulha ainda mais fundo, mencionando os componentes venosos dos leitos capilares. É ali que tudo começa, né? A jornada de volta tem um ponto de partida minúsculo. Precisamente. O sistema venoso não surge do nada, como grandes rios. Ele nasce de riachos microscópicos, as chamadas vênulas pós-capilares. Elas são a primeira parada do serviço de coleta. Depois que os capilares entregam o oxigênio e os nutrientes, são essas vênulas que coletam o dióxido de carbono e os resíduos do metabolismo das células.
É ali que o sangue se torna oficialmente venoso e começa a longa viagem de volta. O matinal também faz uma menção breve, quase de passagem, aos vasos linfáticos, dizendo que eles vão ser abordados depois. Mas a simples menção deles aqui me parece intencional. Existe uma parceria oculta acontecendo. Com certeza, mencioná-los aqui não é um acidente, é uma pista. O sistema linfático é o sistema de retorno paralelo. Paralelo. Sim. Enquanto as veias coletam o sangue e os resíduos de dentro dos capilares, o sistema linfático lida com o que vaza para fora. Pensa que, na troca capilar, um pouco do plasma do sangue extravasa para o espaço entre as células, para nutri-las. É o chamado fluido intersticial. E nem todo esse fluido consegue voltar para os capilares, imagino. Exato. Uma pequena parte sempre fica para trás. Se não houvesse um sistema para drenar esse excesso, nossos tecidos iam ficar encharcados, inchados. Essa é a função do sistema linfático. Os capilares dele, que são ainda mais finos e permeáveis que os venosos, coletam esse fluido intersticial, que agora a gente chama de linfa, e o conduzem de volta para a circulação. Ah, então não são dois sistemas separados. São parceiros na mesma missão de limpeza e retorno. A veia cuida do fluxo principal de sangue e o linfático cuida da manutenção do ambiente, da drenagem do terreno em volta das células. Isso é fascinante. É uma parceria fundamental. E ambos são sistemas de baixa pressão, que dependem de válvulas e de contrações musculares para mover o seu conteúdo. E no final, o sistema linfático devolve a linfa que ele coletou para dentro de grandes veias, perto do coração, unindo os dois fluxos. Eles começam separados lá nos tecidos, mas terminam juntos. A saúde do nosso ambiente interno depende totalmente dessa dupla. Então, para resumir a nossa análise, o que esse material nos mostra é que as veias são uma maravilha da engenharia de baixa pressão. Elas não são só o caminho de volta passivo do sangue, mas um sistema ativo, interativo e sofisticado, otimizado para coletar e devolver, silenciosamente, o recurso mais vital que a gente tem em condições que são extremamente desafiadoras. Há de por trás de algo que a gente, considera garantido. Isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que o próprio material inspira. O texto separa, de forma didática, o sistema venoso do linfático, mas, na realidade, eles são inseparáveis. Então, a pergunta a se ponderar é: quais são as consequências para a nossa saúde quando a comunicação ou a coordenação entre esses dois sistemas de retorno paralelos falha? Isso nos leva a pensar não só no óbvio, como inchaços e edemas, mas em tudo, desde a cicatrização de feridas até a forma como o nosso corpo responde a infecções, já que o sistema linfático é também a principal via de transporte para as nossas células de defesa. A saúde do retorno depende, na verdade, do trabalho impecável dessas